A Netflix vai lançar nesta semana uma série chamada Era Uma Segunda Vez. Na verdade não é uma série, é uma minissérie em 4 partes, que é uma série francesa e que tem um tema que pode interessar muitas pessoas, porque mistura ficção científica com romance, com um pouquinho de suspense, que fala de um cara que tem a oportunidade de voltar no tempo e tentar consertar o seu relacionamento, de uma forma muito bizarra. Então, se você quiser saber mais sobre esta série e a nossa opinião sobre ela, fique aqui com a gente. Mais uma vez, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, o seu feedback é muito importante pra gente. Eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que nós temos lançado aí todas as semanas. Então a gente vai falar rapidinho sobre essa minissérie, né? Era Uma Segunda Vez. Ela conta a história de um cara chamado Vincent, que é um cara que tá lá na volta dos seus 30 anos e ele tá passando por uma crise porque ele se separou da namorada dele. Então ele tá muito triste, muito chateado por conta disso. Ele fica remoendo os erros que ele teve com ela, os erros que o relacionamento teve ao longo do tempo, e ele passa todos os dias se afogando em bebidas, se remoendo no seu remorso, né? Até que um entregador um dia deixa por engano na casa dele um cubo de madeira, onde ele acaba descobrindo que se ele atravessar pelo cubo, entrar pelo cubo, do outro lado do cubo, ele sai no mesmo lugar onde ele está, só que um tempo antes. Então, na verdade, isso é um portal no tempo, que faz com que ele volte no passado e ele tenta aproveitar isso para poder se reconciliar e tentar fazer com que ele não cometa os mesmos erros que ele cometeu com a sua namorada, fez com que ele acabasse se separando dela. Então, essa história é uma história de romance, parece um filme cortado, né? Porque são 4 partes, mas parece um filme longo, muito interessante de assistir, tanto visualmente quanto tematicamente. Tem apenas uma coisinha que incomoda, mas a gente já vai falar sobre isso. Como eu falei, essa série ela mistura ficção, romance, tem um pouquinho de suspense também, tem um pouquinho de comédia, enfim, é uma série que faz ali uma miscelânea de coisas para que a gente possa ficar interessado nessa história. E funciona, porque a gente fica realmente interessado nessa história, a gente fica querendo acompanhar para saber como isso vai terminar, se ele vai conseguir recuperar a namorada ou não. Essa história, por si só e por ser muito curta, é facinho de você conseguir maratonar. Você consegue terminar isso em um dia e para quem assiste Netflix e gosta de séries da Netflix, isso é um prato cheio. Então dá para você fazer isso no fim de semana, dá para você fazer isso depois de um dia do trabalho, enfim, você pode maratonar essa minissérie tranquilamente, porque ela é boa. Ela é boa mesmo. E é o tipo de série que tem a temática que eu gosto. É a temática de escolhas erradas, né? De você refletir sobre as suas escolhas erradas na vida. Se você tivesse uma segunda chance de mudar as coisas, você faria? O que você faria de diferente? Essa série discute essas coisas com muita graça e com muito apuro visual também. A série visualmente é bem interessante, muito legal de acompanhar. Ela não é uma série futurista, aquela coisa de você pensar em viagem no tempo, no DeLorean, né? Que é o carro De Volta pro Futuro, ou qualquer coisa do gênero. É uma caixinha simples, mas tematicamente na hora que ele tá passando pela caixa, ele volta no passado, então a gente vê como era a vida dele, como era a organização dele antes dele se tornar um cara mais largado e triste por conta da separação dele. Então você vai acompanhando nesses pequenos detalhes como era a vida do Vincent e da namorada dele. Então tem toda essa coisa de segunda chance e tal, que é bem interessante, bem legal de acompanhar. O roteiro ele é bem desenvolvido e faz a gente se apegar nesse casal, ou no ex-casal, depende da hora que você tá assistindo. Mas é um roteiro muito bem escrito, muito bem delineado, e ele tem alguns plot twists em cada um desses pequenos episódios que faz com que a gente fique interessado em acompanhar o próximo. E o final, ele acaba sendo um final como a gente poderia esperar, um final agridoce. É um final que deixa a gente bem reflexivo. Eu acho que isso, por si só, já é uma coisa que faz com que todas as pessoas precisem assistir essa série. Principalmente as pessoas que estão no relacionamento. Elas precisam assistir essa série para evitar certas coisas que podem ser refletidas lá na frente, lá no futuro. O maior problema dessa minissérie, pra mim, é que falta uma conexão emocional com os personagens principais. Apesar deles serem muito bons e os atores também serem ótimos, talvez a direção de atores tenha pecado um pouco em fazer com que todo mundo ficasse meio frio demais, ficasse uma coisa muito apática. Isso no começo faz com que a gente não queira nem continuar a série, porque parece que eles são pessoas assim que você não sairia, não convidaria pra sair. Parece que tem um problema no começo dessa minissérie que faz com que a gente perceba esses dois personagens, tanto a Louise, que é a namorada do cara, o ex-namorada,
quanto o Vincent faz com que eles não sejam tão atrativos pra gente. Então a gente não vai querer acompanhar essa história. Mas depois eles consertam isso, então vale a pena você continuar assistindo. Mas tem essa pequena barriguinha no começo dessa minissérie. Então, por fim, o que resta pra gente falar sobre essa série é que ela é triste, é uma série que causa muita reflexão, é uma série que faz com que a gente se emocione até, de certa forma. E é por isso que aqui pra gente ela recebe a nota 9. Ela só não recebe a nota 10 justamente por conta desse erro no começo, porque tem muita apatia desses personagens no começo, então faz com que a gente não se ligue a eles. Agora, depois de um tempo, né, depois passado o primeiro episódio principalmente, o negócio engrena e fica realmente muito bom. A gente recomenda que você assista essa minissérie que está estreando nesta quinta-feira na Netflix. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê na moto, a gente se vê na garupa da moto. A gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filme e série da Netflix e também os lançamentos do cinema. Abraço pra você e até logo.